Verônica, Hamilton, Só Elizabeth, eu. Ana, vai Ok. entrando todo mundo aí. Natália. Tô tirando o sonzinho de vocês, tá? Quem ainda não tá no mute, eu tô tirando, tá bom, gente? Mas aí é só conectar o microfone quando quiser fazer pergunta, tá? Só para o som ficar mais tranquilinho. Estou escutando uma risadinha gostosa atrás. Ai, eu ia. Não tem problema, não. Deixa ele rir. A Laura tá aqui assistindo a Peppa também. Oi, professora. Oi, Cristiele. Voltei. Beleza, gente. Que bom que vocês estão voltando. Aí vou explicar, vou continuar a explicação para vocês. Enfim. Ó, a musiquinha. Ó. Sextou aí, gente. Isso, já foi, Verônica, de novo? Sextou, ué. O que é isso? Ai, gente. Bom demais ver vocês. Não, eu nem coloco o vídeo, né? Porque eu tô na tristeza. Nada. Ah, o Tchélio, minha filha, olha pra nossa cara. Relaxa. Está em família. Ei! Ô, Ney, nós estamos em família aqui, filha. Né, nega? A gente passa mais tempo na faculdade do que em casa. Parabéns, pede, cara. Oi, Ana! Que saudade, nega! Então vamos lá, gente. Gente, quem for entrando, vai desconectando o microfone, que nem sempre aparece para eu desconectar. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se ainda tem algum aqui. Que aí fica mais tranquilo o som. Visão, gente. Então vamos lá. Tem uma musiquinha aí no fundo. Tô tentando descobrir de quem que é. Vamos lá. Angélica, é sua, Angélica. Desliga esse negócio aí, só. É não, tadinha. Da Carla. Deve ser aqui. Vamos lá, gente. Vai desconectando, vai tirando aí o microfone pra gente seguir. Que nem sempre aparece para mim aqui no aplicativo do Zoom, no computador, para eu poder desabilitar o microfone de vocês. Aí, estamos todos lindos, maravilhosos, em silêncio. Vamos lá. Continuando, então, gente. Eu tô escutando minha voz, tá dando retorno. Vamos lá, então. Ei! Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui é a Angélica. Eu te coloquei no mute. Pronto. Aí, vamos lá, então. Aí, gente, eu falei para vocês, então, que até que haja manifestação do devedor, do credor, desculpa, né, do réu, em relação ao valor ou à coisa que foi depositada, é possível que o devedor, então, volte atrás e levante essa coisa ou esse valor que já foi depositado, né? E aí eu expliquei para vocês o seguinte, que isso pode acontecer, por exemplo, se a gente estiver diante de uma obrigação que está subordinada a uma condição, ou seja, um evento futuro incerto. Né? Vai que o devedor faz todo o procedimento de consignação e pagamento, aí ele vira e fala assim, meu Deus, era uma obrigação subordinada à condição, que má nota que eu tô dando, desculpa a vergonha que eu passei, deixa eu voltar atrás logo, né? E tirar essa ação, deixa eu desistir disso aqui, porque, pelo amor de Deus, vou levantar o valor que eu fiz de depósito, vou retirar a coisa que eu já depositei, para não passar mais vergonha, né? Já passei vergonha demais, tá? Pode acontecer isso, viu, gente? Então, assim, é uma possibilidade que está aberta aí ao devedor, ok? E aí, o que acontece? O credor devidamente citado, né, ou os possíveis credores, se eu tiver diante, por exemplo, de uma dúvida com quem seja realmente o credor, né, os possíveis credores vão ser citados,
Nesse exemplo de possíveis credores, gente, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, de vamos supor que a Angélica, ela alugue uma casa, tá? De uma senhorinha, Dona Maria, tá? Dona Maria já tem uns 80 anos, mora sozinha, nunca recebe visita de ninguém e tudo. E aí, um belo dia, Dona Maria morre, tá? 2 dias depois que ela morreu, aparecem 2 pessoas lá que se dizem sobrinhos dessa Dona Maria e viram para a Angélica e falam assim: Angélica, agora você vai pagar o aluguel pra gente, tá? A Angélica vai fazer esse pagamento para essa pessoa que ela nunca viu na vida dela? Claro que não. Porque se ela fizer isso, ela está correndo o risco de ter que pagar 1, 2, 3, 4, tantas vezes quantas forem necessárias. Então, o que é que a Angélica vai fazer nesse caso? Ela vai consignar em pagamento o valor, né, daquele aluguel e vai, então, promover a citação dos possíveis credores. Quem são os possíveis credores? No caso, essas 2 pessoas que apareceram lá e que se disseram herdeiras da Dona Maria que faleceu, tá? Bom, e aí vamos avançar então. Aí, gente, então, o credor ou os possíveis credores devidamente citados, eles podem oferecer contestação. A contestação é Angélica. O que eu falei? É a Angélica. A Verônica que falou. Vamos lá. Os possíveis credores ou o credor, gente, ao oferecer a contestação, ele tem um limite em relação às matérias que ele vai poder discutir. Não é qualquer matéria que ele vai poder discutir ali em sede de contestação, gente. Ele só pode discutir as matérias que estão previstas no artigo 544 do Código de Processo Civil, tá? Então, isso é muito importante. Ele tem uma restrição com relação a matérias que ele pode alegar em sede de contestação. São só as matérias que estão lá dispostas no artigo 544 do Código de Processo Civil. Quem tiver com o código aí em mãos, acompanha comigo, tá? Na contestação, o réu poderá alegar que 1. Não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Ele pode dizer, então, gente, que ele não recusou. Ele comprova que ele não recusou através, por exemplo, de uma conversa no WhatsApp, de um e-mail, tá? De testemunha. Ele comprova de que ele não teve recusa nenhuma e nem mora. Que, inclusive, vamos supor que essa obrigação siga a regra geral, tá? Obrigação, regra geral, ela é quesível. Então, o credor é que vai atrás do devedor, não é isso? Para poder receber a obrigação. Ele comprova, olha, eu estive, inclusive, na casa dele, né? Vamos supor que o devedor aí seja o Eduardo, tá? O credor pode falar assim, não, eu estive, inclusive, na casa dele para poder receber e ele não me pagou. Olha aqui, eu tenho a comprovação, tenho a conversa de WhatsApp, tenho todos os dados. Então, ele pode alegar isso em sede de contestação. Outra coisa que ele pode alegar, gente, é que foi justa a recusa. Um caso de justa recusa, gente, que é muito citado pela doutrina, é esse caso referente aí à obrigação subordinada à condição, tá? Então, ele pode, né, vamos supor que seja a Cristiele que seja a credora, tá? E o Eduardo é o devedor. A Cristiele pode virar e falar assim, olha, não, na verdade, eu recusei o pagamento porque essa obrigação é uma obrigação subordinada à condição e a condição não se implementou. O Eduardo ele só tinha que me pagar a obrigação quando ele se casasse. Ele ia casar agora em maio, só que acontece que com a pandemia o casamento dele foi adiado, eu não sei nem como é que vai ser isso, né? Quando que vai ser esse casamento novamente, tá? E aí, então, a Cristiele, ela fala, como era uma obrigação subordinada à condição, se eu aceitasse receber antes, eu poderia ter que restituir em dobro para o Eduardo. E não é interessante para mim. Então, a minha recusa foi justa, tá? Essa é a segunda hipótese aí tratada no artigo 544. A terceira hipótese, gente, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento, tá? Olha, venceu a obrigação e não foi paga. Olha, a obrigação ela teria que ser paga na comarca de Montes Claros e ela não foi paga lá. Então, se ficar comprovado também, gente, essa hipótese do inciso 3, esse é um argumento forte para uma contestação, tá? E por último, o depósito não é integral.
né? A Verônica tinha me perguntado a respeito disso, né? Você faz o depósito, e aí, professora, como é que funciona? Bom, sempre que o devedor, gente, fizer esse depósito, ele vai fazer uma planilha, né? Lembra, se a gente estiver falando de pagamento, dinheiro, né? Ele vai fazer aquela planilha que vocês aprenderam a fazer no semestre passado. Inclusive, boa notícia, eu fiz um vídeo para o pessoal que está tendo processo civil 3 comigo, de memória de cálculo. Eu não sei se vocês já viram lá no meu canal, mas tem um vídeo que explica o passo a passo de como fazer memória de cálculo. Depois, se vocês quiserem assistir, né? Eu acho que é interessante. E aí, o que acontece? Faço a memória de cálculo e deposito o valor. Se o credor está dizendo que o depósito não foi integral, gente, ele tem que demonstrar qual que é o depósito integral, então, tá? Isso vale tanto para quantia, gente, quanto para coisa. Vamos supor que um título, ele deu a obrigação de entrega de um computador e uma impressora. E aí, o devedor, na hora de fazer a consignação e pagamento, só consigna o computador. O depósito realizado está integral? Não. Por quê? Porque está faltando a impressora, tá? Então, ele tem que comprovar isso. Se for quantia, gente, eu tenho que demonstrar através de cálculos que o depósito não está sendo integral. Não foi feito de forma integral, tá? Beleza até agora? Tranquilo? Vai sinalizando aí, para eu poder saber se está tranquilo, tá? Então, beleza. Aí, uma outra questão, gente, que é importante a gente tratar também. Quem é que geralmente faz a escolha da coisa? Vamos supor que a gente esteja diante de uma coisa incerta, coisa indeterminada. O que é coisa indeterminada? Coisa incerta, gente? O que é isso? Quem arrisca dar palpite aí do que é coisa incerta? Que vocês estudaram lá no Direito das Obrigações. Alguém? Aquilo que não é possível que você determine em espécie ou quantidade? Na verdade, a coisa incerta é aquela que é determinada ao menos pelo seu gênero e quantidade, mas ela não é totalmente especificada, né? Então, vamos supor que eu fale que é um celular, tá? Eu sei que é um e sei que é celular, mas eu estipulo qual que é a marca, qual que é o modelo, não. Isso é coisa incerta, tá? Aí, gente, quando a gente está falando de coisa incerta, como que é feita a escolha? Eu escolho o celular top de linha ou o Xing Ling? Nenhum dos dois. A escolha é feita pela média, não é isso? Perfeito. Ótimo. Quem é que faz a escolha? O devedor ou o credor? Tá? Quem O devedor. Faz a escolha? Isso. Quem faz a escolha via de regra é o devedor, tá? Ele que está fazendo a entrega, então ele que vai fazer a escolha, ok? Que lindo, vocês acertaram. Muito bom, tá? Excepcionalmente, pode haver a pactuação, por exemplo, no contrato, gente, de que a escolha seja feita pelo credor, mas isso é uma excepcionalidade. A regra é de que a escolha seja feita pelo devedor. Sempre que a escolha for feita pelo credor, tiver isso no contrato, gente, por exemplo, né, no título, por exemplo, tiver isso lá explícito no título, aí, no caso, o credor vai ser citado para poder realizar a escolha da coisa, que vai ser entregue no prazo de 5 dias, tá? Então, ainda voltando nessa questão aí da citação e nessa parte aí referente à defesa e tudo, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Tá lá no artigo 543. Então, se por um acaso, na obrigação, gente, a escolha da coisa, né, que é incerta, que é indeterminada, se essa escolha couber ao credor, ele vai ser citado para poder escolher o que ele quer que o devedor entregue no prazo de 5 dias, tá? Se por um acaso, gente, ele não fizer a escolha da coisa que vai ser entregue no prazo de 5 dias, fica então a critério do devedor essa escolha. Beleza? Vou esperar todo mundo falar aí que tá beleza. Roberta, Oi. peraí. Esse prazo de 15 dias que é do procedimento para ele poder fazer a contestação, se for nesse caso para poder falar qual bem, qual é o tipo de bem que ele vai escolher, no caso
É o credor, né? É. Aí, esse prazo de 15 dias, então, ele não existe. Vai ser o de 5. Não. Ou é Ele coisa tem diferente? Peraí, são coisas diferentes. Ele primeiro Hum. vai ter um prazo de 5 dias para poder se manifestar dizendo o que ele quer que o devedor entregue, tá? Aí o devedor vai fazer a entrega da coisa. Vai fazer o depósito da coisa em juízo. Aí vai ser aberto para ele, né? Ele vai ser intimado, vai ser aberta a vista do processo para ele vai ser intimado para querendo apresentar contestação. Entendeu? Ele vai A ser citado citação dele para ele para poder realizar a apresentar o escolha. bem. Isso, para ele Entendi. realizar a escolha, tá? Aí, quando a escolha for apresentada, aí ele tem um prazo de 15 dias para contestar. Porque vai que ele escolheu, por exemplo, um determinado modelo de celular e não foi esse o modelo de celular que foi entregue, entende? Então, ele tem condições de contestar isso. Beleza, gente? E aí, esse prazo de 5 dias para o devedor também é assegurado para ele. Não, para o devedor fazer o depósito da coisa. Sim, da quantia. Sim, tá? Sim. Tá bom. Né? Primeiro ele tem que fazer a escolha, o credor faz a escolha no prazo de 5 dias, e aí o devedor tem um prazo de 5 dias também para poder fazer o depósito da coisa pretendida. Perfeito. Beleza, gente? Posso seguir? Então, ótimo. Pode? Todo mundo aí? Cadê? Ok. Então, beleza. Tô seguindo, então. Aí, gente, o que acontece? O depósito, vamos supor que ele não seja integral, tá? Ele não tenha sido integral. Vamos supor, então, o caso aqui que eu dei de exemplo para vocês, da Cristiele e do Eduardo. O Eduardo é devedor, a Cristiele é credora, tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que o Eduardo, ele fez ali a consignação em pagamento de um determinado valor. Vamos supor que ele tenha consignado em pagamento o valor de R$5.000, tá? Para a Cristiele. E aí a Cristiele apresenta os cálculos dizendo que, na verdade, o que o Eduardo deve para ela não são R$5.000, são R$8.000. Tem uma diferença de R$3.000, não tem? Nesse caso, gente, o que vai nos socorrer nessa situação é o artigo 545, tá? Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então, vamos por partes. Nesse caso do Eduardo, tem uma diferença aí de R$3.000. A Cristiele apresentou a planilha de R$8.000, Eduardo fez depósito de R$5.000, certo? O que é que vai acontecer nesse caso? O juiz vai abrir o prazo de 10 dias para que o Eduardo, querendo, faça a complementação desse depósito, tá? Se por um acaso acontecer, gente, do Eduardo fazer a complementação do depósito, vai haver extinção do processo com resolução do mérito, né? O Eduardo ele fica livre da obrigação. E quem é que vai pagar as custas processuais e honorários advocatícios? O devedor ou a credora? Alguém? Aguardo. Quem que vai pagar, gente? Eu imagino que seja o credor. Eu perdi, a internet caiu. Vamos lá, então. Eu também acho que é o credor que paga. Eu imagino que seja o credor. Olha só. O devedor ofereceu R$5.000 de pagamento. A Cristiele mostrou que, na verdade, não é R$5.000, que o depósito não era o depósito integral, que está faltando R$3.000, tá? O Eduardo foi lá e complementou os R$3.000. Ele ficou livre da obrigação. Quem deu causa ao ajuizamento da ação? A Cristiele ou o Eduardo? Não tem jeito de pai. O Eduardo. Então, quem é que vai pagar as custas processuais e honorários advocatícios? O Eduardo. Tá? Eduardo. Por quê? Porque nesse caso, gente, o Eduardo é que deu causa ao ajuizamento da ação. Olha só, pelo menos em tese, se o Eduardo já tivesse procurado pela Cristiele e entregue os R$8.000 para ela, não precisava de ter ação. Ele fez uma ação de consignação em pagamento com o valor errado, ela falou que o valor estava errado, ele complementou, ele ficou livre, ok, só que ele que deu causa ao ajuizamento da ação. Então, ele paga as custas e honorários, tá? Seria o contrário, só Então se é o devedor, professora. O devedor, tá? De outro lado, né? Por outro lado, se, por exemplo, o Eduardo apresentasse lá os R$5.000,
tá? E a Cristiele falasse assim, não é isso mesmo, dá aqui o dinheiro. Quem que deu causa ao ajuizamento da ação nesse caso? Aí fui eu. A Cristiele. Aí, nesse caso, quem paga os ônus? Quem paga Eu. os honorários e as custas? A Cristiele, a credora. Tá? Então, vocês têm sempre que pensar em quem é que deu causa ao ajuizamento da ação. Quem deu causa ao ajuizamento da ação é que vai ter que pagar as custas e honorários. Beleza, gente? Sim? Beleza. Aí, gente, olha só. Então, é possível complementar esse pagamento? É possível complementar o pagamento. Desde que, né, esse pagamento que foi feito de forma insuficiente não seja, gente, o causador, por exemplo, do vencimento antecipado da dívida. E aí também, no caso que o contrato, gente, ele se resolva em virtude desse pagamento que não foi realizado, tá? Então, existem alguns contratos que pactuam o seguinte: tem que pagar a prestação de forma integral, tem que pagar o valor integral. Se acontecer do valor integral não ser pago, o contrato ele é automaticamente rescindido. E aí, nesse caso, não tem o que se falar, gente, em complementação do depósito. É o que diz o caput aí do artigo 545. Só voltando nele. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor, que é o devedor, complementá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então, se por um acaso aquele pagamento, gente, não foi feito de forma integral e tem uma cláusula contratual dizendo que se não houver o pagamento integral, o contrato está rescindido, tem um vencimento antecipado da dívida, já era, tá? Não tem como fazer nenhuma complementação nesse sentido. Beleza, gente? Tranquilo? Mas aí como que fica essa quantia que foi depositada Tranquilo. pelo Aí vamos devedor? lá, tá? Aí vamos lá. A quantia que foi depositada pelo devedor vai ficar à disposição já do credor. Mas isso vai livrá-lo do pagamento? Não. Aí, no caso, por exemplo, né, já pode ser levantado aquele valor que foi pago e vai ser discutido posteriormente o resto do contrato. Não na ação de consignação em pagamento, Verônica, mas por meio de ação própria. Beleza? Tranquilo? Aí, gente, olha só. Como que é que vai, então, acontecer essa questão aí referente a essa complementação do depósito? Vamos lá. Sendo, né, discutida essa diferença em relação ao depósito, que o depósito não é integral, o credor contestando, apresentando a contestação, ele já pode, desde já, levantar o valor, que é incontroverso, tá? Então, esse caso aí que a gente discutiu entre a Cristiele e o Eduardo já pagou R$5.000, não é? A Cristiele falou que, na verdade, o pagamento tem que ser de R$8.000. A Cristiele, ela apresentou a contestação e ela já pode levantar o valor de R$5.000, tá? Então, ela pode apresentar a contestação e fazer ali uma petição para o juiz requerendo a expedição de alvará para poder levantar esse valor de R$5.000, tá? E aí a discussão, gente, o restante do processo, ele vai prosseguir a respeito da obrigação ou não do Eduardo, que é o devedor, de pagar os R$3.000, tá? Mas o valor incontroverso já pode ser levantado desde já pelo credor. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Aí, gente, a gente tem algumas situações que podem acontecer nesse caso, né? Dessa diferença em relação ao valor. A primeira situação a gente já discutiu, tá? O Eduardo vai lá, complementa o valor no prazo de 10 dias e aí a Cristiele fica feliz, né? Que é credora. O Eduardo fica livre da obrigação e aí nessa situação, gente, eu tenho uma sentença, então, que vai ser uma sentença declaratória. Vai declarar, gente, satisfeita a obrigação. Ok? A mesma coisa pode acontecer, gente, se por um acaso o juiz decidir que, na verdade, os cálculos apresentados
pelo Eduardo é que estão corretos, tá? Então, o Eduardo foi lá e complementou o depósito. Beleza, ele cumpriu a obrigação? Cumpriu. Então, o juiz sentencia uma sentença declaratória, aí extinguindo a obrigação. Perfeito? A mesma situação vai acontecer se, por um acaso, o juiz decidir que quem tem razão em relação ao depósito é o devedor. E aí ele não tem que complementar nada a mais. E aí, nesse caso, gente, se o juiz está decidindo que quem tem razão é o devedor, quem que vai arcar com as custas e honorários advocatícios? Se quem tem razão é o devedor. Aí vai ser o credor. Isso, a O réu. Cristiele, né? Você, dona Cristiele, não o réu. Isso, tá? Exatamente. O réu é que vai ter que arcar com as custas e honorários porque ele que deu causa. O juiz decidiu que, na verdade, você falou que era 8 mil reais, Cristiele, mas não era isso. Então, você, credora, ré, é que vai ter que arcar com as custas e honorários advocatícios. Beleza? Nesse ponto também a gente tem uma sentença declaratória. Por quê? Porque a obrigação ela vai ser extinta. Ela vai ser declarada satisfeita. Não há o que mais se discutir em relação a essa obrigação. Mas pode acontecer também do Eduardo bater o pé e falar assim, vamos supor que o juiz decida que a Cristiele é que tem razão. Fala assim, não, de fato, o valor aqui tem que ser 8 mil reais. Tá, Eduardo? Você não vai complementar? Não, não vou complementar. Devo, não nego e não vou pagar. Nesse caso, gente, a sentença do juiz não vai ser uma sentença declaratória. Nesse caso, gente, a sentença do juiz vai ser uma sentença condenatória. Professora, condenatória? Lógico, gente, olha só. Não era, o pagamento não foi realizado no valor de 5 mil reais e não deveria ser realizado no valor de 8 mil reais? Então, você tem uma diferença de 3 mil, não tem? Se o Eduardo, né, se o juiz decidiu que o Eduardo tem que pagar esse valor e ele não quer pagar, o juiz, então, vai dar uma sentença, no caso, condenando o Eduardo a efetuar o pagamento dessa diferença. Tá? Aqui, gente, nesse exemplo, né, são 3 mil reais, mas pode, por exemplo, ser um valor que tem que ser liquidado posteriormente? Pode. Pode. Né? Vai que seja um valor que necessita de uma perícia, por exemplo, liquidação por arbitramento. Tá? E aí, gente, se eu tenho uma sentença condenatória, uma sentença que condenou o Eduardo a efetuar o pagamento de uma determinada quantia, ou seja, dos 3 mil reais, qual que é o procedimento que a Cristiele, que é credora, vai ter que fazer para poder receber esse valor do Eduardo? Cumprimento de sentença. Muito bem. Por quê? Porque é uma sentença e a sentença é título executivo Judicial. Isso mesmo, gente, tá? Então, sempre que eu tiver uma sentença condenatória, já é uma sentença a título executivo, judicial, para receber esse valor posteriormente, eu vou ter que fazer cumprimento de sentença por quantia certa. Que lindo, gente! E se fosse uma entrega de coisas? Se fosse o computador e a impressora, e aí ficasse decidido que, de fato, ele tinha que entregar o computador e a impressora, e ele só entregou o computador. Seria uma sentença condenatória também de entrega de coisa. Aí estaríamos diante de um título executivo judicial de entrega de coisa e o cumprimento de sentença seria de obrigação de entrega de coisa. Entrega. Exatamente. Ah, que lindo, gente. Estou muito orgulhosa de vocês. Uma sexta-feira à noite que eu estou muito feliz. Meu Jesus. Haja matéria. Mas a nossa matéria é mais curtinha, né, gente? Semestre passado ela era mais longa, né? Esse semestre ela é um pouquinho mais curta, tá? E ela é mais tranquila, né? Muito mais. Aí vamos lá, então. Isso que eu falei para vocês, gente, está lá no artigo 545, tá? E no artigo 546, tá bom? Foi isso que eu acabei de falar para vocês a respeito aí da sentença. Tranquilo? Bom, aí, gente, o 547, né? Ele vai tratar para a gente a respeito da questão da dúvida sobre quem deva ser legitimamente, quem legitimamente deva receber o pagamento. Eu já citei aqui um exemplo para vocês dessa dúvida de quem vem a ser o legítimo credor, né?
que seria o caso lá da Dona Maria, que morreu e deixou os sobrinhos, e aí eu não sei para quem que eu vou pagar, não sei se ela tem outros herdeiros, e aí eu faço a consignação em pagamento. Aí como que é que vai ser o procedimento, gente? Vai ser de acordo com o artigo 548 do Código de Processo Civil. Então, o que vai acontecer? Os credores, né, os supostos credores, eles vão ser citados e vai ser aguardado, então, o prazo, tá? Para que esses supostos credores, eles se apresentem. Aí, gente, se não comparecer ninguém, vamos supor que eu citei lá os 2 sobrinhos da Dona Maria. Nenhum dos 2 apareceu, gente. Se não aparecer ninguém, vai acontecer um procedimento semelhante ao que alguns de vocês estão estudando em direito sucessório, tá? Vocês vão estudar com a professora Renata a herança jacente e a herança vacante. Não sei se vocês já chegaram a estudar isso, né? Eu lembro quando eu estudei isso, minha professora falava herança jacente, herança que já sente a falta de alguém. É meio ridículo, né? Mas eu gravei isso. Então, primeiro era herança jacente, depois ela fica vacante. Né? Eu gostava disso. Aí, gente, o que acontece? Primeiro vai ficar aquele prazo, aguardando alguém chegar, depois vai dar a vacância, e aí, por fim, se não aparecer ninguém, quem que vai pôr a mãozinha no dinheiro ou na coisa? O Estado, tá? Então, vai lá e põe a mãozinha. Tá bom? Isso que vai acontecer, que está listado aí no 548, inciso 1. No 548... O prazo continua sendo de 5 anos, Roberta? Sim, vai ser. Na Vai herança? Tá. Em depósito e arrecadação de coisas vagas. Utiliza-se os mesmos procedimentos, os mesmos prazos. Beleza? Beleza. Então, ótimo. Aí, gente, pode acontecer também a situação do inciso 2. Comparecendo apenas um, vamos supor que apenas um dos sobrinhos da Dona Maria aparece. Se só ele comparecer, o juiz vai decidir de plano em relação a esse sobrinho. Vai decidir se ele tem direito ou se ele não tem direito e vai decidir a respeito dos valores, das coisas, só com relação a esse sobrinho que apareceu, tá? Se for comparecer, gente, mais de um possível credor, que está no inciso 3, né, se comparecer mais de um credor, tá? Ou possível credor, o que o juiz vai fazer? Vai liberar o devedor, vai falar assim, ó, meu filho, tá tudo bem, tá? Já fez seu pagamento aqui, vai ser feliz, tô te liberando do vínculo obrigacional e o processo vai seguir com relação aos supostos credores, para que o juiz decida quem é que vai ser o credor legítimo para poder receber aquele valor. Mas o devedor já vai ficar livre da obrigação, tá? É isso que diz aí o artigo 548, inciso 3. Beleza, gente? Tem uma dúvida, prof. Fala. Diga. No inciso 1º, converter-se-á o depósito e arrecadação de bens de ausente. Eu não entendi o que é isso. Aquela questão... Aqui, ó. Quando vocês estudaram a questão da ausência, né? Se não tem herdeiros, o que acontece com os bens? Arrecadação de coisas vagas. Primeiro fica jacente, depois fica vacante, depois o Estado vai lá e arrecada. Isso. É isso? É isso. Aí espera um tempo, é todo aquele trâmite. Exatamente. Tá. Isso mesmo, tá? Arrecadação de coisas vagas. Beleza? Gente, alguma dúvida? Tranquilo? Vocês, não sei se todo mundo assistiu, mas tem um procedimento lá que eu fiz usando o fluxograma, que eu acho, o fluxograma está disponível para vocês no TOTUS, né? Eu acho que é importante a gente saber o que vem depois do quê. Por isso que eu faço sempre o videozinho para vocês do fluxograma, né? Então, assistam ao vídeo do fluxograma. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, para a gente poder sanar, não fiquem com dúvida, né? Não deixem a matéria acumular, por favor. A nossa matéria ela é curta, ela não é muito grande, mas vocês não podem deixar essa matéria acumular de forma alguma. Se vocês deixam essa matéria acumular, gente, acaba ficando coisa demais para vocês estudarem, tá? Então, por favor, né, não deixem a matéria acumular. Na nossa próxima aula, que vai ser na outra semana que vem tem feriado, né, gente? Sexta-feira. Tem feriado, gente. Quinta e sexta-feira beleza, não tem hein? aula. Tem semana só. Nossa,
Não, Justo pra mim, nessa por exemplo, não quarentena. tá fazendo diferença. Oh, meu Deus, que Pra mim maravilha, também gente. não. Feriado. Não faz diferença, né? Na verdade, é mais um dia que eu vou faxinar, fazer comida, correr atrás da Laura, entendeu? E preparar a aula. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Talvez eu E consiga agora mais do mexer que na minha nunca, tese. né, Roberto? Agora parece Não, que vocês estão assim, trabalhando mais do que nunca, né? Exatamente. Nossa Senhora. Mas tá ótimo, gente, né? Assim, eu prefiro estar com vocês 1000 vezes, mas estamos nessa situação e vamos seguir em frente, né? Genai, Vamos né? seguir em frente, não tem jeito, tá? Eu na vida, exatamente, Anaína. Eu descobri que eu tiro férias quando eu vou pra faculdade. Nossa, é tipo isso. É tipo isso. Né? Eu não consegui nem pegar na minha tese ainda, que eu tenho que entregar ela em setembro, né? Para eu poder continuar dando andamento nela, porque não deu tempo. Então, assim, mas graças a Deus estamos aí, graças a Deus, né? E vamos seguir adiante. Saudáveis. Tá? Roberto. Exatamente. O importante é que a gente tenha sempre essa interação. Fala, Cristiane. Exatamente. Não, eu ia fazer só um comentário a respeito disso que você está falando. Pelo que eu tô vendo, acho que a tendência é que esse período fique online, né? Fique virtual, né? Não sei, gente. A gente ainda não Ai, gente, não, pelo amor de Deus. Não temos previsão ainda. Não tem previsão de nada, ninguém tem previsão de nada, Verônica. Quando não se tem previsão. Eu sei, mas é que eu tô achando tão ruim. A gente não sabe como é que vai ser a evolução, né, gente? Ruim assim, você não poder sair de casa, sabe? Eu, desde o dia 16, que eu estou trancada dentro de casa. A última vez que eu vi, eu não tô saindo de casa. O elevador foi dia 16 de março. A gente vai fazer a prova online. Eu não sei como é que vai ser isso, gente. A gente está olhando, né, como é que vai ser essas questões das atividades de vocês e das provas e tudo. Então, assim que a gente tiver informação, eu vou passar para vocês a coordenação. A gente podia fazer a prova online aqui, ó. A professora fica olhando, ninguém vai colar no WhatsApp, não. Ninguém vai, ó. Ninguém vai, eu não vou utilizar o WhatsApp. Já que as aulas foram online, a prova tem que ser online. Pois é, vamos ver. Vamos fazer pra gente ter feito aula só PA2, oral, né? gente. É prova oral, olha, que bom. Prova oral. Quem tem metamoda aí? Cala a boca que não, aqui a gente tem que treinar a oralidade. Exatamente, tá vendo? Tá vendo? Não, mas tem uma pressão. Vai treinar sozinha. Olha, fica de frente pro espelho e vai treinar. Uai, estão querendo facilidade? Não, você coloca aqui a inteligência artificial para fazer a prova para você. Vocês me matam de rir, gente. Mas vamos ver como é que vai ser isso, né? Assim que eu tiver uma dica de como que isso vai se dar, gente, eu vou falar para vocês. A coordenação também vai fazer o comunicado. Vamos ver, né? Quanto tempo ainda dura essa situação. Quem sabe, né, gente? Tem tanto pesquisador em cima disso. Quem sabe um pesquisador não consegue testar um medicamento que já existe e que seja realmente efetivo, uma vacina, enfim. Eu acho que a gente não pode perder a fé, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? E vamos seguir. O importante é que a gente mantenha essa interação. Eu acho que assim, né? Quando a gente perde essa interação, aí fica mais difícil para vocês. Né? Então, acho que é importante vocês terem sempre esse horário comigo para poder fazer essa interação. Quem tiver dificuldade para acessar o Zoom, me fala que eu... Né, Clarinha. tá? Tentem ajudar os colegas de vocês, né? Que vocês, assim, porventura, vocês estão conseguindo acessar, então tentem ajudar os colegas de vocês, sabe? Que nem todo mundo, né, tem tanta intimidade aí com a tecnologia, então tentem ajudar os colegas de vocês na medida do possível, tá? E vamos juntos sempre, gente. Eu acho que é um pelo outro, ainda mais nesse momento, aí é mais ainda. E não desista. Isso mesmo, professora. Eu acho que as pessoas deveriam fazer minha prova, porque eu sou uma pessoa do interior, né? E eu tenho dificuldade para acessar. Ai, gente. Nossa senhora, tá bom, Cristiane. Cala a boca, Verônica. Você mesmo. Deus tá vendo isso. Olha só. Deixa eu despedir de vocês. Estamos no último minuto. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição, tá? No WhatsApp. Eu vou subir esse vídeo assim que ele estiver baixado aqui no meu computador, eu já subo o vídeo para a plataforma. Tá bom? Professora, então, eu queria te agradecer. Eu acho que você, não só você, mas né, não todos, mas a maior parte dos professores estão sendo assim, fundamentais nesse processo todo. É difícil, é chato, é mais chato do que é difícil ter aula à distância, mas eu acho que está sendo super possível pelo que vocês estão possibilitando para nós. Então, eu acho assim, pode ser que tenham pessoas que tenham dificuldade na matéria, pode ser que tenham pessoas que tenham dificuldade
em alguma coisa, mas eles não podem reclamar, de certa forma, na dificuldade do que está sendo disponibilizado didaticamente para A gente. didática sua tá ótima, professora. Tá Os excelente. vídeos estão excelentes, material Tanto é que fácil de você vê a compreender. questão do interesse, Verônica vai concordar comigo, é agora. Por exemplo, você está dando uma aula ao vivo, quem tem interesse, às vezes tem alguém que não pode. Mas assim, vamos colocar aqui de quase 100 alunos, se colocar que a maior parte não poderia estar agora assistindo, para mim é demais. Eu acho que vem uma questão de força de vontade também. É o meu ponto de vista. E eu agradeço imensamente, porque eu vejo que vocês estão fazendo uma força surreal e por isso que eu me dedico também. É só isso. Gente, eu fico feliz demais. Obrigada. Não, e a aula à distância é Obrigada, muito mais professora. difícil. Deixa eu encerrar que vai Obrigada.